Amigos, hoje nós vamos continuar no estudo que estamos fazendo as 6 vertentes do ministério de Jesus, que ele confirmou. O profeta Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus nascer, isso que ele faria aqui no mundo, está lá em Isaías 61. Mas nós vamos para Lucas capítulo 4, quando Jesus lê na Escritura e confirma para todas as pessoas o ministério dele. Assim está na palavra e assim tem que ser. A palavra do Senhor Deus não traz nenhum erro e jamais deixará de ser cumprida. Aqui em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, nós encontramos o seguinte, começando no 18: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então são 6 vertentes. No culto último eu passei da 3 para 4, porque a 3 e a 5 eu acho que pode fazer junto, que fala exatamente sobre liberdade. É o que eu vou fazer. Então hoje eu vou fazer o 3. Quem assistiu o culto do dia anterior, então viu eu falar do 4 antes, por causa da direção aqui. São 6 pontos que está escrito aqui na palavra de Deus, que são a parte do ministério de Jesus. E diz o seguinte, versículo 20: e, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. A gente pode chamar de o decreto de Nazaré. Então Isaías profetizou, o céu já tinha aprovado esse decreto 700 anos antes dele vir. Quando ele veio, leu e disse: hoje se cumpriu. A partir daquele dia, esse aqui seria o ministério de Jesus. A partir daquele dia, esse deveria ser o ministério dos que falam que são evangélicos, que são da boa notícia. E por quê? Porque é exatamente o que Jesus fez: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. O que nós vamos ver agora, o 3, ele diz o seguinte aqui, olha, vamos falar o primeiro: evangelizar os pobres. Segundo, curar os quebrantados do coração. O 3, que nós vamos falar agora: apregoar liberdade aos cativos. Os cativos significa a maioria da humanidade, que ainda não conheceu a verdade, por isso não é liberto. O que liberta é a verdade. Lembrando que Jesus trouxe a graça e a verdade, até então não havia no mundo. Está lá em João capítulo 1, versículo 17, se não me engano. Depois podemos ver isso aqui, 16, 17, acho que é o 17. Então, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E quem liberta, Jesus disse que é a verdade, lá em João 8:32. Aí aqui ele disse que a primeira coisa era evangelizar, enviou a curar e a pregar a liberdade aos cativos. A igreja tem que pregar liberdade aos cativos. E cada dia aumenta o número de cativos. Cativos que são pessoas enganadas. Primeiro, naqueles cultos que não são bíblicos e que não são de Deus, e que a pessoa vai se perder eternamente. Esse é o perigo. Temos um preço a pagar pela intolerância dos outros que não querem que se fale a verdade? Temos. Mas ela continua. Por exemplo, essa história que se propaga que menino pode ser menina, tal, nós temos que falar que Deus não errou. Deus criou o menino para ser menino e a menina para ser menina. E isso já está contaminando muita gente. Nós vamos ter uma geração de pessoas que, quando descobrirem a palavra de Deus, e nós temos que contar a palavra, vão ficar muito chateados com esses autores maus que fizeram esse pensar diferente. Eu, se tivesse me feito agir errado quando eu tinha meus 5, 6 anos, eu estaria muito revoltado com quem me fez. Até com os meus pais, se tivessem feito, porque destruir a natureza de uma pessoa não é brincadeira. O que será essa pessoa no futuro? Então, mas estão fazendo isso aí, e à vista grossa até das autoridades. Quando eu estudei,
Eu aprendi que corrupção de menor é coisa séria, mas eles estão ensinando aqui para fazer. Nas escolas, principalmente, as professoras mandando fazer. As meninas e os meninos, faz que é gostoso. Olha só, negócio sério. E isso não pode. A Bíblia diz, não acordeis o amor até que este o queira. Então nós temos um preço a pagar, temos que falar a palavra de Deus, sem ofender ninguém. O responsável é a palavra de Deus e temos que ensinar a verdade, porque a única coisa que liberta não é briga, não é o pai prender em casa e fazer ameaça ou dar uma sova bem forte, não. A única coisa que liberta é a palavra de Deus, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então assim que tem que fazer. Quando nós conhecemos, a gente quer. Eu em casa, tivemos 5 meninos lá em casa. E quando eu via que um já estava entendendo, eu ia pregava para ele sozinho. E dizia, eu não vou lhe bater se você não aceitar Jesus. Mas se você não aceitar, você está em perigo. Aí dá, você quer, de coração, de coração. Assim nós devemos fazer. Eu pergunto, onde está a sua família hoje? Porque é crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então tem que trazer a casa, tem que bater. Quando eu falo para pôr nossa TV, o que eu ouço de testemunho a favor da nossa TV é na brincadeira. Vamos agora aqui no Salmo 119 para ver o que o salmista disse sobre esse assunto de poder andar em liberdade. A única liberdade que tem é quando você entende a palavra de Deus. Salmo 119, ele fala no 44 o seguinte, assim observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente. E, é o 45 que me interessa, andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Preceitos são os pequenos mandamentos, as regras, as normas de conduta que nós aprendemos na palavra de Deus. Quem busca esses preceitos vai andar em liberdade. Quem não busca não vai. O que é apregoar a liberdade? É ensinar como é que a pessoa será liberta. Como é que essa pessoa vai conseguir a libertação? Nós estamos ensinando e depois vamos apregoar a liberdade e vamos ensinar. Se a pessoa começa a observar os preceitos de Deus, por menores que eles sejam, ela já começa a ser abençoada. E a quem tem, mais se lhe dará. Você não precisa querer tudo de uma hora para outra. Vai vendo o que está acontecendo. A pessoa já ouve a palavra de Deus, vai orar, já fecha os olhos, já vai receber mais iluminação de Deus. A quem tem, mais se lhe dará. Não, mas você tem que ser agora. Tem vezes leva meses. A pessoa, coitada, está tão envolvida, porque tudo esse envolvimento espiritual, está tão envolvida nas trevas, e treva não é só a ausência de luz, não. Treva é espírito mal mesmo, que ela tem prazer em beber, em usar tóxico, em se prostituir, em ser desonesto, em pegar umas causas aí, arriscando a vida, quando deveria estar fazendo justamente o contrário. Mas se nós vemos e conseguimos passar um pouquinho de instrução, essa pessoa começa já a melhorar, essa pessoa começa a entender o que ela pode e deve ser, porque se ela tem um pouquinho, Deus vai dar mais e vai dar mais. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre Romanos 8, do 18 ao 21. Deixa eu abrir aqui, que nós vamos dar a volta da vitória. Essa semana eu resolvi voltar com a volta à vitória, porque essa Covid levantou a cabecinha maligna dela aí, contaminando pessoa. Então vamos dar mais uma saraivada de bala, de fogo de Deus em cima dela aí, para parar com isso. Romanos 8, 18. Então fixa aqui, mas só para marcar, você marca aí e vamos ficar de pé e vamos dar a volta à vitória, que eu quero que você fique muito alegre. Você está precisando hoje entender um pouco, e Deus quer abençoar você. Olha, não deixa a sua mente vaguear por aí não, presta atenção na palavra, como agora na volta da vitória, que Deus vai abençoar. Coisas boas para nós. Romanos 8, 18 até o 21. Porque a mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos está revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade,
não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Então aqui temos uma divisão. Antes de conhecer Jesus, nós estávamos presos na corrupção, servidão da corrupção. O que é isso? O diabo estava nos usando do jeito que queria. Corrompíamos moralmente, espiritualmente, de todas as maneiras. Agora não. Agora nós estamos na liberdade da glória do Filho de Deus, que é para toda a humanidade. Pode ter certeza, até a pessoa que está no erro, no fundo ela sabe que deveria mudar. Mas ela está esperando eu juntar mais um pouquinho, ter mais um pouquinho de prazer. Uma vez um rapaz disse para mim, não, eu estou muito novo, até é da minha família ele, eu estou muito novo, eu vou pintar e bordar, depois eu vou buscar Cristo. Eu falei, rapaz, se você morrer antes, você está perdido, para com isso. Ele sabendo que tinha que buscar, mas a servidão da corrupção, a escravidão mantinha ele ali. Assim são pessoas que estão no tráfico, estão no roubo, estão na prostituição, na desonestidade, e não veem coisas não, irmão. O que elas querem é ter um nome. Mas como é que vão ter nome se estão fazendo essas coisas erradas? Não sabe que tem uma justiça que um dia vai ser executada e elas vão se perder para sempre? Por que eu vou tomar alguma coisa de alguém? Eu vou fazer alguma coisa errada com alguém? Ou vou receber alguma coisa para fazer? Não, eu tenho que ter essa ciência, mas todo mundo sabe, é preciso buscar Deus. Mesmo seu vícola escondido na floresta, que não conhece, ninguém chegou lá para falar de Deus para ele, ele tem a noção que tem espírito maligno, que tem um espírito bom, que deve buscar. Isso está inato no ser humano, mas a gente não está entendendo isso. Nós cristãos temos que dar o exemplo, porque diz aqui, porque toda a criação fica sujeita à vaidade. A vaidade é a obra do demônio, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Foi o pecado de Adão que fez isso. Os índios são nossos irmãozinhos, todo mundo é ser humano, não tem essa diferença de cor da pele, de estatura, de cultura, isso é bobeira. Nós somos viemos do mesmo pai, que era Adão e Eva, depois Noé da mulher dele, somos um dos filhos de Noé. Aí tem uma diferença já, uns são semitas, outros são de Jafé e outros são de Cã são camitas, mas não quer dizer nada, e misturou. Hoje quando faz um exame vai descobrir, você é tanto dessa raça, tanto da outra, porque são 3 depois de Noé, que todo mundo veio dali. E isso não pode, irmãos, nos separar de Deus, mas está separando. Nós fomos sujeitos à servidão da corrupção. Isso está uma coisa dentro das pessoas, mesmo salvo, se ele não vigiar, como Jesus disse, que é na perseverança que nós herdaremos a nossa alma. Ela começa a sair para o lado de cá, sair para o lado de lá. É um instinto animal? Não, é um instinto demoníaco. É uma força maligna que tem que ser repreendida e sair. E quando sair de nós, e se você não se libertar, você vai ter problema. Eu conto um caso de um homem de 82 anos, que há uns 30 anos me escreveu, e disse, seu missionário, eu quero dizer para o senhor, que agora eu posso ir para o céu, estou com 82 anos, isso aconteceu há 4 anos, eu sou da igreja tal, uma igreja tradicional, o pastor quando tirava férias, eu ficava substituindo ele, eu fazia os casamentos, eu era o vovô querido da igreja, a vida toda eu era adúltero. Aí um dia o senhor falou a verdade, é a verdade que liberta. Se nós temos que pregar a liberdade, vamos pregar a palavra de Deus. Ela é a palavra que liberta. Conhecer a verdade, ela vos libertará. Ela é a verdade. Aí eu preguei sério, tem 4 anos que eu estou preparado para o céu, mas se não fosse aquela pregação do Senhor, eu ia para o inferno. Olha só, uma alma que vai se perder. Aí eu pergunto, ele era exceção? Não. O diabo atua, a servidão da corrupção
tem prendido muita gente. Alguns estão até no púlpito, voltaram para a servidão da corrupção só para ter um nome, ter um dinheiro, sei lá, mas que isso é de todo lado. Nem todo mundo é adulto, nem todo mundo é ladrão, mas todo mundo tem o seu erro ali. E vamos nos acertar em nome de Cristo, porque Jesus foi claro: é na perseverança que ganharei as vossas almas, na esperança de que também a mesma criatura seja liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Agora, nós vamos ver no próximo culto, essa liberdade, que nós fomos libertos para essa liberdade que vai nos transformar completamente.